Olá, muito boa tarde. Não é um livro enigmático, mas exige conhecimento dos contextos culturais e literários que estão na sua origem para que os seus textos sejam compreendidos. Refiro-me à Bíblia e à multiplicidade dos seus livros, que analisaremos agora no diálogo com o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma universidade. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa, onde, entre a multiplicidade de textos, escolhemos três, os que são lidos nas missas deste domingo. Assim acontece em cada sexta-feira neste programa. E desde logo o Padre Armindo Vaz, a primeira leitura é do livro da Sabedoria, no capítulo 9. Que mensagem sábia é apresentada neste texto, desde logo pelas características do texto ou do livro, também muito específicas? Exatamente, porque o livro é o último livro do Antigo Testamento, da segunda metade do século I a.C., quando a sabedoria no povo de Israel já tinha chegado a um grande momento de amadurecimento e de grande ponderação. E o autor do livro da Sabedoria é um judeu filósofo, a trabalhar no norte do Egito, junto a Alexandria, e ele sentia-se rodeado por todos os lados da realidade da imanência histórica e da limitação humana. Fatores imponderáveis condicionam constantemente o raciocínio, mas também as escolhas pessoais. Educação recebida ou não recebida, tradições que se afirmaram ou se impuseram, persuasores ocultos, propagandas impositivas, opiniões feitas, etc. Tudo isso pesa muito nas escolhas, nas opções do ser humano. Ora, para fazer boas escolhas, com sabedoria, o autor, aqui neste capítulo 9, sentiu necessidade de se transcender a si próprio, de sair da sabedoria simplesmente humana para saltar para a sabedoria divina. E então o que é que ele faz? Põe-se a rezar e pede ao próprio Deus que lhe envie a sabedoria. Se vós não lhe dais a sabedoria e não lhe enviais o vosso Espírito Santo, quem poderá conhecer, Senhor, os vossos desígnios? Então ele pede ao próprio Deus a sabedoria. E, nessa altura, ele atingiu o grande momento da sua própria sabedoria. Isto é, transcendeu-se, elevando-se por cima de si próprio. Frei José Nunes, acaba por ser em cada tempo esta sabedoria a chave da salvação, a chave da felicidade, da realização de qualquer pessoa. E do próprio conhecimento de Deus, e de nós próprios, e do mundo, e das coisas. Porquê? Porque, claro, nós cristãos, nós somos trinitários, dizemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui ainda não temos propriamente a doutrina do Espírito Santo. Mas já aparece como que uma equivalência desta sabedoria ao Espírito Santo. Aliás, o próprio texto diz isso, embora não seja a noção do Espírito Santo, pessoa divina, que nós temos hoje, não é? No nosso credo, já diz um pouco isso, quer dizer, se vós não lhe enviais a sabedoria e não lhe enviais o vosso Espírito Santo. Então, se a gente vive sem sabedoria, sem Espírito Santo, como é que a gente pode conhecer a Deus e às coisas e ser feliz, no fundo, não é? Portanto, a sabedoria, o Espírito de Deus, é muito importante para a gente o poder reconhecer. E para a gente o poder reconhecer nas coisas. A sabedoria vive em nós. O Espírito Santo vive em nós. A força de Deus, a sabedoria de Deus, está em tudo e todos. Não está só nos cristãos. Não está só na Igreja. O Vaticano II também lembrou isso muitas vezes, não é? Portanto, nós temos também de aprender com aqueles que não são cristãos, mas que estão possuídos pela sabedoria de Deus. Deus também neles está presente, não é? E isso dá logo uma abertura, quer dizer, uma dimensão de relação da Igreja, dos cristãos, com os não cristãos, muito grande, não é? Quer dizer, vamos também descobrir Deus que está presente neles, não é? Mas, sobretudo, eu aqui queria sublinhar este aspecto de que é pela sabedoria
que nós conseguimos chegar a Deus. É pela sabedoria que Deus pôs em nós que nós conseguimos descobrir os seus desígnios. Então, como que diria, à maneira de São Tomás, esse doutor da Igreja que foi dominicano, no século XIII, uma das vias para chegar ao conhecimento de Deus, uma das vias para chegar à fé em Deus, é justamente o conhecimento das coisas. É a sabedoria que nos faz penetrar no conhecimento das coisas. E nós realmente, olhando para a vida, a gente vê muita desgraça, mas a gente olhando para a vida, olhando para a criação, olhando para a perfeição que é o ser humano, para as coisas maravilhosas de que é capaz o ser humano, olhando para as descobertas fantásticas que o ser humano é capaz, eu acho que por aí nós também, não é uma fatalidade, senão toda a gente era cristão ou confessava, era crente em Deus. Mas eu acho que através da contemplação das coisas boas que existem, nós podemos chegar a Deus. Talvez por isso, eu outro dia recebi um mail muito engraçado com frases de dezenas de cientistas que até posso lhe mandar. Agradeço. Com frases de dezenas de cientistas que se tornaram crentes ou que compaginavam as suas grandes descobertas científicas com a crença em Deus, desde o século XVI até hoje, até contemporâneos. E realmente é interessantíssimo. E as pessoas em geral, ou de um modo geral, desconhecem muito isso. E pensam que as pessoas do domínio da ciência são ateias. Ou não. Não são domínios que se opõem, não são contraditórios. E é curioso. Eu volto a dizer, não é uma fatalidade e podia ser uma coincidência. Mas é curioso. É curioso que a esmagadora maioria dos cientistas abre-se realmente à transcendência e à crença em Deus. Isso é extraordinário. Quando procurar a sabedoria de todas as coisas, percebe-se que algo mais terá de existir, não é? Os cientistas o dirão. Eu não meto as mãos no fogo, mas eles, por alguma razão, o fazem. Não é? Desde um Newton a um Einstein, por exemplo, só para dar um... Mas são dezenas e dezenas. Eu vou-vos mandar esse mail. Muito bem. Temos de passar a análise ao outro texto, o texto do Evangelho, que se escuta nas missas deste domingo, é do evangelista Lucas, no capítulo 14. Padre Armindo Vaz, em que circunstância e, sobretudo, que mestre é este que propõe a cruz como condição para todo o discípulo que o queira seguir? Nós podemos responder melhor a essa pergunta atendendo ao contexto em que Lucas situa este texto do seu Evangelho. O contexto é o de Jesus que está com os seus discípulos a caminhar para Jerusalém. Está a fazer o seu êxodo, como diz Lucas, no capítulo 9. O seu êxodo é a única vez que aparece a palavra êxodo nos Evangelhos. Mesmo no Novo Testamento só aparece mais uma vez, mas com outro sentido. Jesus está a fazer o seu êxodo. Então, para Lucas, este êxodo vai culminar na paixão, morte de Jesus na cruz e na sua ressurreição e ascensão. E agora aqui apresenta-lhes aos discípulos que o acompanham e o escutam as condições para fazerem também eles o seu êxodo. E para Jesus estas condições são essencialmente 3, mas são não negociáveis. E ele põe-nas aí claramente. Se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, etc., não pode ser meu discípulo. Se alguém não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. E a terceira, quem dentre vós não renunciar a todos os bens, não pode ser meu discípulo. Como vê, cada uma das condições é rematada com um refrão. Não pode ser meu discípulo. Que radicalismo é esse que o mestre propõe? Exatamente. Radicalismo, disse bem. Porque frequentemente, na história da espiritualidade, este texto era entendido como referido aos frades e para as freiras e para as vocações religiosas ou sacerdotais. Pois. Ora, Jesus não fala para escolher vocações religiosas ou sacerdotais. Diz o texto, seguiam uma grande multidão. Claro. Jesus fala para a multidão, para todos aqueles que querem fazer a escolha radical de o seguirem, isto é, de serem
cristãos. E então, em que é que consiste essa radicalidade? Vê-se logo, vê-se em todas as condições, mas está sobretudo na primeira, que poderia aparecer chocante, porque o texto aqui está traduzido para a liturgia bem, a meu ver, de uma forma light, suave. Se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, etc. Mas o texto, no original, diz: se alguém vem ter comigo e não odiar o pai, a mãe, a esposa, os filhos, os irmãos, não pode ser meu discípulo. Ora bem, mais uma vez, e como sempre, temos que entender a linguagem bíblica. Isto é um hebraísmo. Odiar o pai e a mãe é um hebraísmo. Que, no fundo, o que quer é significar que, na escolha da nossa felicidade integral e na altura de darmos o sentido último à nossa existência, nós, por vezes, precisamos fazer cortes radicais. Cortes. Estamos na altura de fazer cortes, portanto, já não nos custa tanto. Cortes radicais. Mesmo nos pontos mais sensíveis, como aqueles que são os mais queridos, como aqueles comparáveis àqueles que são os nossos entes queridos, pai, mãe, os nossos amigos, etc. É preciso cortar, ou seja, é preciso fazer escolhas. Isto poderia parecer simplesmente algo de negativo, mas na realidade são gestos corajosos de autêntico amor. Portanto, não é ódio ao pai e à mãe. Trata-se de cortar radicalmente em certos pontos para conseguir a própria felicidade. Isto é, no fundo, o que Jesus quer dizer é isto, e eu resumo numa frase. O amor a Ele e à sua causa, à causa do Evangelho, abraçar o seu estilo de vida, está acima de tudo e deve fecundar tudo o resto na vida e dar o sentido último a todos os outros amores, como o amor ao pai, à mãe, etc. Uma proposta que tem muitos anos, 2000 pelo menos, e já antes também no Antigo Testamento. Na sociedade de hoje, no momento atual, como a propor, se a sua característica desta sociedade é ser muito segmentada, muito instantânea, onde as decisões a longo prazo, já não digo definitivas, dificilmente se tomam. Exato, mas eu creio que há que chamar a atenção para isso, quer dizer, para a importância das decisões. A pessoa também, a pessoa humana só encontra a verdadeira liberdade quando escolhe e quando toma decisões. E depois a questão de ser fiel às decisões que toma, isso também, a questão da coerência, isso também é importante, porque isso, por aí também se realiza a pessoa. Quer dizer, a pessoa também se realiza vivendo a coerência nas suas opções. E claro, isto depois tem a ver com tudo, tem a ver, olha, desde logo depois com os políticos que fazem programas políticos e dizem coisas nas campanhas eleitorais e depois, quando chegam ao governo, claro, é verdade que depois conhecem outras realidades, mas deviam ter um mínimo de coerência e grande parte das vezes não têm. Mas as coisas não se verão só a esse nível, quer dizer, vê-se a nível do homem comum. Nós, por exemplo, na Igreja, a gente vê muitas vezes uma incoerência, quer dizer, as pessoas não são capazes de tomar decisões ou falta-lhes coerência nas decisões. Por exemplo, quando alguém casa na Igreja, uma das perguntas é, a terceira pergunta que se faz aos noivos é: está disposto a receber amorosamente da mão de Deus os filhos e a dar-lhes uma boa educação humana e cristã? Sim, sim. Quantos casais assumem realmente isso na vida? Quantos casais mandam depois os filhos à catequese e lhes fazem um acompanhamento cristão em casa? Quer dizer, prometeram uma coisa. No dia do batismo, depois vão pedir o batismo, ou a primeira comunhão, no batismo, está disposto a acompanhá-lo e a... Sim, os pais e os padrinhos. Mas quem são os pais e os padrinhos que realmente fazem a educação cristã e o acompanhamento cristão? Quer dizer, promete-se muita coisa, mas depois nem sempre cumpre. Quer dizer, ora, cá está o Evangelho de... Tu, se te queres meter nisto, tens que pensar bem, tens que meter bem. Tu, se vais com um exército de 1000
para derrotar um de 20 mil. Olha, não, tens que pensar bem. Tu, para construir uma torre, tens que ver se tens forças para isso. Quer dizer, a gente... Mas aí, desde logo, até dos próprios, e falou no exemplo de coerência no interior da Igreja, dos próprios responsáveis e das lideranças. Com certeza. Acaba por ser o primeiro exemplo que é apontado. Ou... Com certeza. E desde logo, pois eu a começar por mim, quer dizer, quantas vezes nós, também padres ou de lideranças na Igreja, prometemos e fazemos votos e promessas e depois nada, não é? Quer dizer, eu não estava a falar contra os pais, eu gosto muito dos pais. Mas, e depois, claro, a começar por nós, eu penso que há aqui uma importância da coerência, de tomar decisões, sim, e depois ser coerente com elas. E já agora dizer só uma coisa muito rápida, a propósito daquilo que dizia também a parte primeira do Evangelho, que falava o Padre Armindo, fala-se muito na questão da família. Eu penso que há aqui um background, há aqui um pano de fundo, o que está por trás disto também é isto, quer dizer, Jesus tem uma proposta muito clara, é de que toda a humanidade deve ser uma família, todos devem ser irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai e Mãe que é Deus. E, portanto, essa é que é a grande família, que tem que estar em primeiro lugar. Toda a outra realidade familiar, dos pais, das mães, dos filhos, dos irmãos, deve estar subordinada à grande família de Deus. Penso que também há qualquer... que justificaria um pouco o contencioso aparente de Jesus com a família de sangue, que nos aparece em dezenas de textos do Evangelho. Já temos, enfim, não muito tempo para falar da segunda leitura, é da Epístola do Apóstolo São Paulo a Filémon, e no capítulo 9, Padre Armindo, pedir antes de mais que nos contextualizasse essa história, a história de um escravo, Onésimo, a quem é pedido que seja tratado, ou que o tratem, como irmão e não como escravo. Que transformação é essa provocada por proposta do Apóstolo Paulo? Segundo a própria carta, o que parece ter acontecido é o seguinte: este Onésimo era escravo de Filémon, um senhor rico da Ásia Menor de então, da atual Turquia, um rico que era cristão e em cuja casa se celebravam reuniões dos próprios cristãos. Este escravo deve ter cometido algum atropelo relativamente ao próprio senhor, isto é, a Filémon. Deve ter roubado alguma coisa, porque Paulo menciona esse dever, um dever que Onésimo teria para com o seu senhor Filémon. Deve ter roubado alguma coisa e fugiu de casa, como tanta gente faz. E deve ter estado em Éfeso, onde Paulo estava preso. Provavelmente deve ter cometido algum crime por lá, em Éfeso ou por ali, e foi enjaulado também ele na mesma prisão em que estava Paulo. E aí se conheceram. E aí, começando a falar, vieram a notar que, afinal, tinham pessoas conhecidas de ambos. Entre elas, este Filémon, que Paulo já conhecia como bom cristão e que, afinal, era o senhor, o dono, o patrão deste Onésimo. Paulo agora escreve-lhe um bilhetinho a Filémon para que aceite este seu antigo escravo, agora já não como escravo, mas sim como irmão. Portanto, aquilo que Paulo propõe é uma revolução. É a revolução cristã, que transforma o escravo em irmão e em amigo. É uma revolução social também. É mesmo muito importante. O Império Greco-Romano era um império onde tudo isto se passava, não é? Era um império baseado em classes, em ordens. E o cristianismo instala é de facto uma revolução social. A gente nem sempre se dá conta disso, e até muitas pessoas acusam o cristianismo, e acusaram ao longo da história, de ser uma religião conservadora. Não, o cristianismo é uma religião de revolução social. Não é apenas transformação, é mesmo revolução. O cristianismo, por isso é que há muita gente que acusa o cristianismo de ter rebentado, terminado com o humanismo aristocrático do Império Greco-Romano. E é verdade, quer dizer, o cristianismo fez uma proposta de igualdade para tudo e todos. São Paulo aqui fala, olha, acabe-se com o escravo, trata-o como irmão.
Noutra carta, na carta aos Gálatas, São Paulo também dá essa noção de igualdade, como por exemplo, quando falou em Cristo já não há judeu nem grego, nem escravo, nem homem livre, nem homem nem mulher, são todos iguais em dignidade, e isto foi muito importante nos primeiros tempos do cristianismo. Gostava só de ler uma frase de um ou dois pensadores cristãos sobre esta questão, porque isto foi mesmo importante. Lactâncio, cerca do ano 300, um pensador cristão, diz assim: entre nós não existem escravos ao Senhor, senhores, não fazemos distinções entre nós e chamamos irmãos entre todos, porque nos consideramos todos iguais. Servidores e senhores, grandes e pequenos, todos são iguais pela modéstia e pela disposição do coração que afasta a todos da vaidade. E já 100 anos antes, por volta do ano 200, Tertuliano também escrevia isto: quanto ao nome de irmãos pelo qual somos designados, muitos só dizem despropósitos, porque não sabem do que falamos. Nós somos realmente vossos irmãos, pela nossa natureza, mãe comum. É verdade que muitos de vós sois maus irmãos, mas quanto com mais razão se chamam e se consideram irmãos aqueles que reconhecem como pai o mesmo Deus. Isto foi qualquer coisa de central no cristianismo primitivo. Os cristãos são irmãos e, portanto, são de uma mesma família. E há que construir uma sociedade e um mundo assim. Isto é mesmo... E tardou a escravatura em ser abolida, não é? Tardou muito, exatamente. Mas o cristianismo realmente é um potencial de transformação social, e é por isso que o cristianismo tem uma doutrina social muito importante. Quer dizer, por exemplo, este Papa tem dado sinais interessantíssimos disso, quer dizer, sobre os escravos do nosso tempo, não é? Quer dizer, a importância que ele tem dado aos pobres, ao compromisso com os pobres, com os imigrantes, ainda há tempos, que foi defendê-los, aqueles imigrantes ilegais que perdem as vidas quando vêm em umas barcaças da África. Quer dizer, há que ter atenção à escravatura de todos os tempos. E a Igreja devia estar sempre na linha da frente da luta contra a escravatura. Desafios que os textos da Bíblia sugerem, de facto, nos dias de hoje. Isto poderia resumir-se muito bem, quase dizendo assim, que o grande lema da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade e liberdade, é um lema que vem direitinho da história do cristianismo desde o Evangelho, claro. Ficamos com esse desafio a partir dos textos da Bíblia. Muito obrigado por terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar as mensagens e desafios que os textos da Bíblia sugerem para cada tempo. Votos de um bom fim de tarde, bom domingo e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.